Capítulo 19. Então saiu a segunda sorte para Simeão, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. E a sua herança veio a ser no meio da herança dos filhos de Judá. E vieram a ter na sua herança Berseba com Seba, e Moladá, e Azar-Sual, e Balá, e Ezem, e Eltolade, e Betu, e Ormá, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azar-Susa, e Bet-Lebaote, e Saruém. 13 cidades e seus povoados. Aim, Rimon e Eter, e Azã. 4 cidades e seus povoados, e todos os povoados que havia em volta destas cidades, até Baalat-Beer, Ramá do Sul. Esta foi a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão procedia do lote dos filhos de Judá, porque o quinhão dos filhos de Judá mostrou ser grande demais para eles. Portanto, os filhos de Simeão receberam uma propriedade no meio da herança deles. A seguir surgiu a terceira sorte para os filhos de Zebulão, segundo as suas famílias, e o termo da sua herança veio a ser até Saride. E seu termo subia também para o oeste até Mareal e atingia Dabezete, e atingia o vale da torrente que está de fronte de Joquineão. E de Saride voltava para o leste, em direção ao nascente do sol, para a fronteira de Quislote e Tabor, e saía para Daberate e subia a Jafia. E dali passava para o leste, em direção ao nascente, até Gat-Éfer, até Et-Cazim, e saía até Rimon, e estava demarcado até Neá. E o termo a contornava ao norte até Anatom, e seu ponto final mostrou ser o vale de Iftael, e Catate, e Naalau, e Sinrom, e Idala, e Belém, 12 cidades e seus povoados. Esta foi a herança dos filhos de Zebulão, segundo as suas famílias. Estas foram as cidades e seus povoados. Foi para Issacar que saiu a quarta sorte, para os filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E seu termo veio a ser até Jezreel, e Quesulote, e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anaarate, e Rabite, e Quizion, e Ebes, e Remete, e Enganim, e Enhadá, e Bet-Pazes. E o termo atingia Tabor, e Saazuma, e Bet-Semes, e o ponto final da sua fronteira mostrou ser o Jordão. 16 cidades e seus povoados. Esta foi a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, as cidades e seus povoados. Então saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. E seu termo veio a ser Elcate, e Ali, e Betem, e Aksaf, e Alameleque, e Amade, e Mizal. E a oeste atingiu Carmelo e Sior-Libnate, e voltava em direção ao nascente do sol até Bet-Dagon, e atingia Zebulão e o vale de Iftael ao norte, Bet-Emeque e Neiel, e saía para Cabu à esquerda, e até Hebron, e Reobe, e Amon, e Cana, até a populosa Sidom. E o termo voltava até Ramá e até a cidade fortificada de Tiro. E o termo voltava até Oza, e seu ponto final veio a ser o mar, na região de Axibe, e Umá, e Afeque, e Reobe, 22 cidades e seus povoados. Esta foi a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. Estas foram as cidades e seus povoados. Foi para os filhos de Naftali que saiu a sexta sorte, para os filhos de Naftali, segundo as suas famílias. E seu termo veio a ser desde Elefe, desde Árvore Grande em Zaananim, e Adami-Nequebe, e Jabneel, até Lacum, e seu ponto final veio a ser o Jordão. E o termo voltava para o oeste até Asnote e Tabor, e saía dali para o Coque, e atingia Zebulão ao sul, e atingia Azer ao oeste e Judá no Jordão, em direção ao nascente do sol. E as cidades fortificadas eram Zidim, Zer e Amate, Racate e Quinerete, e Adamá, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e En-Azor, e Irom, e Migdal-El, Orém, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e seus povoados. Esta foi a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, as cidades e seus povoados. Foi para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, que saiu a sétima sorte. E a fronteira da sua herança veio a ser Zorá, e Estaol, e Irsemes, e Saalabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Timná,
e Ecrom, e Eutequé, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Beni-Beraque, e Gate-Rimon, e Mejarcom, e Racom, com a fronteira de fronte de Jope. E o território dos filhos de Dan lhes era apertado demais. E os filhos de Dan passaram a subir e a guerrear contra Lesen, e passaram a capturá-la e a golpeá-la com o fio da espada. Tomaram então posse dela e foram morar nela, e começaram a chamar Lesen pelo nome de Dan, de acordo com o nome de Dan, seu antepassado. Esta foi a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Estas foram as cidades e seus povoados. Assim acabaram de repartir o país como propriedade, segundo os seus territórios. Os filhos de Israel deram então uma herança a Josué, filho de Num, no seu meio. Por ordem de Jeová deram-lhe a cidade que pediu, a saber, Timnate e Sera, na região montanhosa de Efraim. E ele começou a edificar a cidade e a morar nela. Estas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, distribuíram por sortes como propriedade em Silo, perante Jeová, à entrada da tenda de reunião. Pararam, pois, de repartir o país.